Esses dias eu fiz um experimento e eu achei muito interessante. E esse vídeo é realmente para quem precisa, porque o Espírito Santo de Deus vai levar até as pessoas que realmente precisam de ouvir o que Deus tem para falar para essa nação. Primeiramente, eu quero orar aqui. Pai, eu estou diante de Ti e a única coisa hoje, Senhor, que faz sentido para a minha vida é a Tua palavra. Porque eu entendi, Senhor, que longe da Tua palavra, nós somos como folhas secas. Somos levados de um lado para o outro, de um lado para o outro. O tempo vai passando, a década vai passando e nada melhora. Mas eu creio, ó Pai, que é a Tua palavra que nos renova, que nos vivifica, e é essa esperança que nós pregamos, um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e que há de vir buscar um povo santo, zeloso pelas suas obras. Então, Senhor, que esse vídeo chega e alcança milhares de pessoas para que elas possam reconhecer a Tua grandeza. Amém. Esses dias eu fiz um experimento e esse experimento ele está aqui dentro desta caixa. E é muito interessante quando nós nos desligamos deste mundo e se conectamos com a palavra de Deus. Nós passamos a entender tudo aquilo que Deus quer para nós. E uma das coisas que me chama muito a atenção é a natureza. Então, esses dias eu peguei aqui alguns caroços de maracujá e plantei. E eu plantei e passado mais alguns meses, este caroço, ele começou a germinar. Ele começou a brotar ali. E aí ele começou a crescer, cresceu o ramo dele, e eu falei para mim mesmo, eu falei, eu vou dirigir esse ramo para onde eu quero. Ele estava vindo para cá, eu pus ele para lá. Amarrei uma linha e comecei a colocar. E passou-se os tempos, esse pé de maracujá, ele cresceu, deu as suas folhas e eu achei interessante. Depois que aquela folha ali estava completamente verde, eu comecei a ver algumas largatas. Algumas largatas começou a andar por ali, já tinha umas maiorzinhas, outras menores, e eu resolvi pegar essa largata, com aquela folha que ela estava ali comendo, e coloquei dentro da caixa. Coloquei dentro dessa caixa aqui. E deixei. Coloquei lá com comidinha para ela, com as folhas, a largata, a folha, coloquei aqui dentro. E passado mais alguns dias, eu fui abrir a caixa. Quando eu abri a caixa, aí voou uma borboleta lá de dentro. E tinha uma outra lá também, já se formando. Olha aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá para ver aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo borboleta que se formaram aqui dentro dessa caixa. E é interessante. Então, a borboleta, ela precisa comer muito. Comer bastante folha para engordar. E depois, ela vem um processo. Qual é o processo? Como eu fiz ciência com essa borboleta, eu percebi. Ela sobe, com a cabecinha dela, ela gruda
na parede ou no objeto, no caso ali na tampa da caixa. A cabecinha dela ficou assim. E ali, essa lagarta, ela vira uma metamorfose. Ela precisa agora trocar todo aquele sistema biológico dele para ele se tornar uma borboleta. Então é por isso que ela come muito. Porque quando ela entra naquele casulo, aí vai ter que formar as asas, vai formar a cabeça, vai formar os pezinhos. E é interessante que tudo isso leva tempo. É muito tempo até que ela possa sair e voar. E aí eu fui acompanhando ali e eu percebi que algumas, mesmo depois de ter saído do casulo, você não pode mexer. Você não pode mexer. Ela está completamente prontinha ali, mas você não pode mexer nela. Eu fiquei olhando, aí batia um vento, ela não voava, ela ficava por ali, até dar o tempo dela voar, que é o tempo certo dela começar a soltar totalmente daquele casulo para voar. Então você não pode mexer nela, não pode tentar tirar, não pode, porque é o tempo dela que ela vai sair dali e vai voar. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente querendo ser borboleta, querendo voar na vida sem o tempo necessário de uma transformação. É preciso uma transformação muito grande para você começar a despontar. O caso, para falar da palavra de Deus, eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, e falar besteira aqui, porque é muito fácil eu chegar aqui, contar um monte de história e não explicar dentro da Bíblia. Então a natureza, ela está na Bíblia. E a borboleta, ela faz parte dessa história. E eu, apesar de não ter nenhum versículo falando da borboleta, eu vou trazer aqui um complemento mostrando que para você vencer na vida, você tem que ter uma metamorfose. Você precisa melhorar. Precisa melhorar o seu ambiente, às vezes, que você está. Você precisa trocar completamente de amigos. Eu fui candidato aqui na minha cidade e algumas pessoas eu tive que parar de andar, que é aqueles que se diziam ser meus amigos. Mas você sabe, quem está envolvido em política, a sua vida ela fica completamente nas mãos das pessoas, porque você se torna uma pessoa pública. E de vez em quando chegava uma historinha para a gente, olha, fulano falou isso, que ciclano falou aquilo, e quando eu me comprometi a fazer essa metanoia na minha ideia de mudar e de viver a palavra, eu deixei de acompanhar muitos amigos, porque isso também está ali na Bíblia, está lá em Provérbios. E minha mãe também tinha um ditado que ela dizia: olha com quem tu andas, que eu lhe direis quem tu és. E Provérbios também, ele deixa muito claro que as pessoas que você anda, você pode obter aquele comportamento daquelas pessoas. E hoje no marketing digital, eles dizem muito que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então, eu preferi andar com os homens da Bíblia. E vamos ver qual é a comparação que nós possamos ter aqui essa natureza bela que Deus criou, essa natureza que Deus fez, comparando com Jesus Cristo. Vamos ver o que nós conseguimos aqui? Presta atenção. Embora
as borboletas não sejam mencionadas explicitamente na Bíblia, seu ciclo de vida é uma ilustração notável da natureza da obra transformadora de Jesus Cristo na vida dos crentes. A Bíblia diz que quem pertence a Cristo se tornou uma nova criatura, uma nova criação. A velha vida se foi e a nova vida começou. Vamos ver aqui o que nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Tem uma outra tradução que fala novas todas as coisas. Então, para você ter uma transformação na sua vida, você precisa realmente de ter um compromisso com Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que foi moído e sofreu todas as atrocidades a ponto de ser cuspido, humilhado, e muitas das vezes foi por muitos que estavam próximo deles ali, que eram os saduceus, jebuseus, os essênios, os zelotes. Isso daí eu vou falar uma outra hora, que eu estou preparando aqui uma outra pregação sobre isso. E aí, o mesmo Deus que pega uma largata e a transforma em borboleta, transforma os pecadores em santos. No começo do meu vídeo, eu falei da transformação. Como que nós precisamos nos transformar, e a borboleta é um símbolo disso. As borboletas não são expressamente encontradas nas Escrituras, mas como parte da criação natural de Deus, ela fornece uma bela imagem de transformação espiritual. Ou seja, tem muita gente querendo ser borboleta, mas não passa de uma largata, porque não consegue a verdadeira transformação. A metamorfose de largata a borboleta tem paralelos marcantes com a conversão, ressurreição e transformação cristã. A palavra transformar é metamorfó, em grego, da qual obtemos o termo metamorfose. Ele descreve o tipo de mudança que uma largata passa para se tornar uma borboleta. Uma transformação completa. Na transfiguração de Jesus, sua aparência física foi temporariamente metamorfoseada de um ser humano comum para um ser divino em toda a sua glória. Enquanto os homens observavam a aparência de Jesus, se transformou de modo que seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Em Mateus capítulo 17 e versículo 2. A borboleta e ressurreição. A morte, o enterro e a ressurreição de Jesus Cristo são frequentemente comparados à metamorfose pela qual uma largata sofre quando emerge de seu casulo para se tornar uma borboleta. A largata desaparece em um casulo, aparentemente morta, assim como o corpo sem vida do Senhor foi retirado da cruz e colocado em uma tumba. Depois de algum tempo, surge uma nova criatura mais adorável e convincente do que era antes. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O que é semeado é perecível. O que é gerado é imperecível. É semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza,
é elevado em poder, é semeado um corpo natural, é levantado um corpo espiritual. Se existe um corpo natural, também existe um corpo espiritual. Deus, ele nos usa, e nós temos aqui, nós sempre ouvimos falar de corpo, alma e espírito. Então eu tenho aprendido que primeiro vem espírito, alma e corpo. Primeiramente, nós temos que cuidar do nosso espírito. A parte espiritual, ela é muito mais importante. E a nossa alma é exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, conversando. Deus me deu a inspiração e eu vim aqui falar com vocês. Isso é o sentimento da minha alma. E o meu corpo, ele é o que menos merece atenção. Não estou falando para judiá-lo. Quando eu falo atenção, menos merece atenção, é sacrificá-lo um pouco. Se você quer um compromisso com Deus, se você quer uma metamorfose na sua vida, uma metamorfose espiritual, você quer mudar a sua história, alimenta então o seu espírito, porque nós somos um corpo espiritual e Deus precisa de um corpo aqui na terra para levar a palavra dele, para falar do nome dele. Então, devemos alimentar o nosso espírito e a nossa alma transmitir. E Deus, ele precisa de você. Ele precisa que você mude a sua mentalidade. A Bíblia nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que eu estou fazendo. Então, essa experiência que eu tive de pegar ali uns caroços de maracujá, de plantar, ver aquela plantinha começar a crescer, aquela raiz e crescer, e daqui a pouco ela se torna praticamente umas folhagens verdes muito bonitas. E ali nasce outras vidas. E dali veio a lagarta, depois veio a borboleta. E essa metamorfose que nós precisamos para a nossa vida. Só que é uma metamorfose espiritual. A natureza que Deus deixou foi para nos ensinar. Então, eu espero, meu amigo, que você possa ter compreendido o que eu falei com vocês aqui. Tá bom, igreja? Dá um glória aí. Aê! Essa igreja é uma maravilha, viu? Então eu quero agradecer aqui o convite. Espero com essa explanação, talvez as pessoas podem falar que é muito simples, mas é simples mesmo. É na simplicidade que Deus opera. A Bíblia diz que ele não veio para aqueles que não precisam, ele veio para aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão doentes. Ele não veio para aqueles que talvez moram em palácio, que são ricos, são milionários, que confiam no seu carro, nos seus cavaleiros, na sua casa, na sua mansão, mas ele veio para os humildes e também veio para os ricos. Uma outra hora eu quero falar aqui sobre a riqueza e a pobreza, mas isso aí é para um outro tempo. É tudo no tempo de Deus. Então eu espero ter contribuído para vocês aqui e que você realmente confie em Deus. Busca primeiro o reino dos céus. Nós estamos vendo os sinais aí. Já é chegada a última hora. Eu acredito que faltam poucos selos para serem abertos. Então, que você tenha uma metamorfose em Cristo. Busque Cristo. Aceite Jesus. Eu termino agora com uma oração. Pai, diante de Ti, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor.
eu espero que esteja alcançando corações realmente das pessoas que estão necessitadas. Pai, quem sabe tem agora alguém que está doente. Eu oro por ela e pela fé ela está sendo curada agora. Pode levantar aí, confia, essa dor de cabeça, esse problema que você está passando agora. Confie em Deus, que Ele já te curou. Que essa oração, Senhor, que esse vídeo chega para as pessoas certas, porque o compromisso teu não é com Eliseu Santana, não é com nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum pregador. A tua promessa, Senhor, é a tua palavra. Que Deus te abençoe. Se faz sentido para você esse vídeo, compartilhe, divulgue nas redes sociais, se inscreva no canal e que Deus te abençoe grandemente. Amém? Amém, igreja?